Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãzinhas. Um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para poder falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, viu? Sou grato por isso. Outro sim, a senha do canal, @irmãozinho7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo uma foto pequena à direita do seu celular embaixo, pequena minha. Você clica nela e já vai abrir uma grande em cima, grande não, maior, né? Em cima, escritor irmãozinho. Você clica em cima e vai abrir os vídeos para você. A senha no meu celular, tá? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação. Meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que ele vive e o que ele pode fazer por você. E outro sim, os versículos que eu estou fazendo o vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender. Tá certo, meu irmãozinho? Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi Jesus que criou. Deus criou o mundo inteiro para o seu Filho Jesus. Só que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa, viu? Nós somos alma, corpo e espírito. Já a santidade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viu? Esse Espírito Santo de Deus é o mesmo que habita em nós, qual ele nos deu, porque nós não conseguíamos passar pelos mandamentos da Torá que estava na lei para ganhar salvação, viu? Aí Jesus perdeu o dilúvio e perdeu o juízo final. Perdeu não, né? Que foi o juiz em cima deles. E para que voltasse, ele derramou o Espírito dele para que nós não tenhamos esse problema. Agora, nós podemos perder, como eu falei ainda no outro. Cuidado é para não perder o Espírito que já nos deu. Ele nos deu esse Espírito aonde? Lá no profeta Joel, o capítulo 2 e o versículo 28. Lá está escrito: naquele dia eu derramarei meu Espírito em toda a carne. Porque quando ele derramou, o dia era do juízo final. Viu? É só para você ter ideia disso aí, da onde que a gente está falando, tá? Agora, aonde que ele vive? Dentro de mim, dentro de você. É o Espírito Santo, tá? Vive dentro de toda a humanidade. Todo mundo tem o Espírito Santo de Deus. Mesmo está fazendo as coisas erradas, porque tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você fazer as coisas certas e está no Espírito. E você fazer as coisas erradas, está fora do Espírito. Está na sua carne, está na ostentação. Tudo é para mim, tudo é meu, tá? Então, esses dois caminhos. Você estando no Espírito, fazendo as coisas tudo certinho, trabalhando honestamente, o que você pediu ao Senhor Jesus para ele te ajudar, que você precisa melhorar, o salário está pouco, ter uma vida mais digna para sua família, você e sua família, você pode pedir que ele te ajuda. Vai te ajudar com toda a certeza do mundo, viu? Eu, na ignorância, ele já me ajudou várias vezes. Às vezes eu até esquecia de agradecer. Falta de conhecimento do Senhor Jesus, tá? Então não era que eu era ignorante, não. Era falta de conhecimento. Não tinha conhecimento com o Senhor. É só um exemplo. Eu vim saber quem é Jesus já depois dos 50, só para você ter ideia, viu? Eu gostaria que você aprendesse de novinho, não sei quantos anos você tem, mas sei lá, aí 6, 7, já que você já entra na escola, né? Já começasse por ali. E os seus netinhos, seus filhinhos, e vão ensinando para que eles conheçam quem é Jesus, porque eles não morram na ignorância, nem chega. Porque se nós conseguíssemos pelo menos 50% do povo da Terra conhecesse quem é Jesus, com 50% nós já tínhamos um mundo, eu acho que 1 bilhão de vezes melhor do que a situação que estão hoje. 1 milhão de coisas aí erradas, aí, isso aí não acontecia. Porque aqueles iam barrar os outros. Não, isso você não pode fazer, mas que um sabe uma coisa, 1000 não sabe. Aí fica difícil, quase impossível. Se Deus não tiver misericórdia de nós, fica difícil. Às vezes é difícil você ver, ninguém quer falar algo que Jesus é isso, aquilo outro, porque o sistema lá vai vir para cima e não sei o quê. Quer dizer, está com medo do homem, né? A gente tem que ter medo de Deus. O homem não pode fazer nada contra nós, mas Deus pode. O cara pode furar você de tiro. Se Deus não quiser tirar o espírito de você, você não vai morrer.
Você morre é quando Deus tira o espírito. Ele só que mata. Quem mata é Deus. O homem pode te machucar, provocar várias consequências, mas te matar mesmo, quem mata é Deus. Então é só uma coisinha que eu estou te falando, tá? Agora, se você estiver na carne, que é ostentação tudo para mim, presta atenção. Na carne, matar, roubar, extorquir seu irmão, passar droga pro seu irmão e o pior, prostituição. Toma todo cuidado com esses 5 pecados, viu? Se você comete algum deles ou todos e você não sabe que o Espírito Santo está dentro de você, não é pecado. É considerado a época da ignorância. Agora, se você ouvir o irmãozinho falando, e normalmente ele fala assim, né? Velhinho não sabe nem o que almoçou e tá dando pitaco na vida dos outros. É uma pena que eu só estou lendo aqui na Bíblia o que está escrito. O problema não é eu, não. Eu sou um zero à esquerda. O problema é o Espírito Santo que está dentro de você, que é o dono da sua vida. Esse que é o problema. É dele que eu estou te avisando que se você sabe que ele está dentro de você e você arriscar, subordinar ele e ir para o caminho errado, continuar indo, você vai perder seu espírito. Porque lá no livro de Mateus, o capítulo 12, o versículo 31 e 32, está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. É só para você ter ideia. Eu só estou te avisando, tá certo? Aí você que escolhe, né? Agora, você estando nessa condição, meu irmãozinho, você também pode pedir ao Senhor. Só que você tem que pedir primeiro para tirar você daquela lamaçal que você se encontra. Quando você percebeu que está fora, aí você pode ir lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Lá está escrito assim: você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama ao Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e conceda o desejo do seu coração. Boas suas petições, tá? É isso que está escrito lá. Aí você vai lá, clama a ele, pede o que você precisa para que você não tenha que voltar para aquele lugar mais, tá? Deus deixou uma mulher para cada homem, uma, não é duas não, uma só. Um homem para uma mulher também, não dá um homem para 2, 3 mulheres também, não, isso aí não existe, tá? É só na linguagem nem pode falar que é coisa que não deve, tá? Que isso aí acontece. O resto a gente tem que ser honesto, a obra de Deus é essa, você pega, arruma a moça, casa e vai construir uma família. E aí quando um de vocês dois morrer, se o outro ainda não tiver completado 60 anos e quiser casar de novo, ele pode casar, que Jesus liberou nessas condições. Seu companheiro ou sua companheira partiu, então você está só, você pode arrumar um companheiro. Mas depois de 60 anos, eles já não conseguem, porque a idade vem chegando, né? Então é só para você ter ideia, viu? Esse aí é ele, o Espírito Santo, que faz tudo essa maravilha dentro de nós. E eu quero trazer você aqui, e mais uma palavrinha do Senhor, para que nós possamos meditar nela, ver as maravilhas que tem, né? Aqui para nós poder estar consciente mesmo do negócio. Que nós vamos ler um aqui agora, que é bem boa essa daqui, facinho para nós entender, tá? Aqui o texto disse assim: a minha linguagem é a minha pregação. Isso é o apóstolo Paulo que falou, tá? Está no livro de 1 Coríntios, o livro é o 2, o capítulo é o 2 e o versículo é o 4. Diz assim: minha linguagem é a minha pregação. Não consistirão em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Então, o que ele está dizendo é as palavras dele, porque na verdade, eu não sei se você está ciente, é assim, quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo indo para Damasco e deu para ele o Evangelho da graça, de romano a hebreu, tá? Isso aí foi Jesus que deu para ele, Jesus já tinha morrido, em espírito, tá? E ele passou isso aí para Paulo, levou Paulo ao terceiro céu, está escrito aí, 2 Coríntios,
12, 1, 2, 3, está escrito lá que levou o terceiro céu e deu para ele os mandamentos da graça. Então, ele diz aqui, a minha palavra é minha pregação. Por quê? Jesus colocou todas essas palavras que está de Romano a Hebreu no coração dele. Então, o que ele abrisse a boca, ele ia falar naquilo ali que Jesus mandou, que foi colocado no coração dele. Para dizer que Paulo, antes que ele perseguia a igreja, ele era um guardião da lei. Foi para isso que Jesus deixou lá, um guardião da lei, tá? E aí, Jesus apareceu para ele, ele cancelou tudo e já foi chegando em Damasco e já começou a pregar o evangelho. Aí ele viu que estava perseguindo era o próprio Jesus, que já era o novo mandamento que Jesus já vinha, só que ele não estava sabendo. Por isso, aí em seguida ele já parou e foi pregar para reis, para todo mundo da época, tá? Todo mundo ouviu o evangelho. Hoje, eu tenho que pregar o evangelho. Todo mundo ouviu. Que se alguém não ouviu, porque se fez por despercebido, para dizer que eu não escutei, então não é pecado, tá? Tá no livro que todo mundo ouviu o evangelho na época que Jesus morreu, tá? Aí ficou Paulo e os outros discípulos, né? João, Pedro, Tiago, essa turma toda, Bernabé, que, junto com Paulo, que ajudou a incendiar o evangelho em toda aquela área. Então, é para você ver. Por isso que ele diz que a minha palavra é a minha pregação. Quando ele abrisse a boca, ele só falava aquilo que Jesus colocou no coração dele. Então, o que eu vou colocar no seu coração é o que você vai falar. Você não só abre a boca, deixa que eu faço a palavra, que é o que foi feito com Paulo, tá? Por isso que ele disse aqui, a minha palavra é a minha pregação. Que bom se o Senhor Jesus desse pelo menos uma poeirinha dessa para nós, né, meu irmãozinho? Para a gente abrir a boca e poder falar aquilo que o Espírito Santo quer. E às vezes a gente fala alguma coisa, algumas até que o Espírito Santo quer, mas às vezes a gente fala alguma coisa e acha que não, isso aqui vai se dar bem, não sei o quê, mas só que o pensamento é nosso. Agora, quando você pega o pensamento de Deus, eu procuro falar o que está escrito aqui, porque se precisar eu provar, eu trago aqui na palavra de Deus, meu amigo. O que eu falei está aqui, ó. Confere aí, está dentro. Porque eu não falo nada de mim, eu não tenho nada para falar em primeiro lugar. O que eu falo é do Evangelho porque eu sou grato. Não é para ganhar dinheiro, não. Eu não cobro nadinha de ninguém por você estar no canal, por você estar me assistindo, por dar um like para mim, um joinha. Nada é cobrado. A única coisa que você paga aqui é a sua internet para você entrar no YouTube, tá? E ver os vídeos. Mais nada, e sua boa vontade. O meu intuito é que você ouça e aprende pelo menos quem é Jesus. Você aprende isso, quem é Jesus, aonde que ele está, onde que ele vive e o que ele pode fazer por nós. O meu compromisso já está quitado, para mim já está excelente. E eu estou falando, e sempre quando eu faço o vídeo, e eu deixo também o versículo também que eu leio aqui, que está fazendo parte daquilo que eu estou falando, tá? Então é só para você ter ideia. Então, esse versículo aqui, a minha palavra, a minha pregação, isso é a coisa mais linda do mundo que Deus fez para o apóstolo Paulo. Embora na época parece que era o homem, um dos mais entendidos da época, né? Segundo os relatórios da Bíblia mesmo, né? Ele era um dos caras mais entendidos, parece que falava todos os idiomas que existiam naquela época. Então, isso aí, meu irmãozinho, é para você ver que isso aqui é uma pregação, e se você tiver o dom também e o Espírito te ajudar, você também deve pregar também, não sair em praça pública, arrumar encrenca. Ir a falar na porta de outra comunidade, arrumar encrenca. Pega, eu não consigo abrir uma igreja, que eu não tenho dinheiro para isso, mas eu vou pregar no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você achar melhor. Vai lá e fala de Jesus, mas fala o que está na Bíblia, meu irmãozinho. Porque se você falar o que está na Bíblia, você está fora de qualquer condenação. Se você falar algo de você, ou citar nome de alguém do sistema por aí fora, você está processado. Vou te avisar para você, toma muito cuidado, até o que vai falar, viu? Se você vai falar de uma pessoa, é o sistema. Você falou, foi de tudo. Você não diz, tal, fulano, ciclano, não dá nome aos bois, porque você pode se complicar com isso. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.